A paz do Senhor, povo lindo e abençoado, né? Hoje eu quero estar compartilhando com vocês. Como ontem nós finalizamos lendo, né, nosso jejum, né? O jejum ainda não foi finalizado, que é 21 dias, né, de jejum. Mas a leitura de Daniel, o capítulo vai até o capítulo 12. Hoje nós estamos no dia 13, né, da nossa campanha, né? 13 de 21 dias para estar completando. E eu estou relendo novamente, eu recomecei a ler, né, Daniel. A palavra do Senhor diz que a palavra dele se renova a cada manhã. E é dessa forma mesmo. Hoje nós lemos um versículo, né, e vem uma sabedoria, vem algo da palavra em nós. Amanhã nós lemos o mesmo versículo, Deus dá uma clareza maior, um entendimento maior da palavra dele que, né, o trabalhar dele no nosso coração e na nossa vida. Então eu queria trazer aqui para vocês, né, a palavra de nesta tarde. Eu vou escolher aqui o versículo, né, que falou comigo nesta manhã, o meu coração, no capítulo 6, no versículo 8. Perdão, Daniel. Peraí, irmãos. Capítulo 6, versículo 10, perdão. O capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Irmãos, perdão. Daniel, ele era reconhecido aonde ele morava como uma pessoa que servia ao Senhor, como uma pessoa que era certo nas leis do homem, como uma pessoa, né, que era justo, né? E Daniel, ele obedecia à lei dos homens e à lei do Senhor, né? Só que teve essa perseguição, né, de adorar outro Deus, e Daniel ele não se posicionou, ele continuou adorando ao Deus Todo-Poderoso. Esse foi, né, a vontade de Daniel. Daniel, né, quando soube daquele interdito, daquela nova lei que tinha sido criada pelo rei, quando ele soube que tinha aquele novo decreto. Qual era o decreto? Que quem não adorasse o rei, quem não se prostrasse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, ele não ficou com medo daquilo. Ele voltou pro quarto dele, ele não fez anúncio, ele não caçou confusão com o rei, ele não foi brigar lá, ele não foi lá falar, ó, eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu não vou deixar de servir a Deus, eu vim aqui, ó rei, você faz um novo outro decreto aí. E os decretos, né, eles eram assinados pelo anel do rei, carimbado pelo anel do rei, selado pelo anel do rei, e assim tinha que ser feito por toda a província ali, por toda aquela cidade. Então o que que acontece? Daniel, ele retornou para sua casa, e Daniel ele fazia orações. Ele orava 3 vezes no dia, né, com a sua janela aberta. A janela de Daniel ela era virada para o lado de Jerusalém, né, para o lado da onde nasceu o que? O Cristo, né, da onde veio o Redentor, da onde vinham as primeiras salvações, depois que Deus espalhou para os gentios, né, Jesus. E quando Daniel orava ali 3 vezes, o que me chama a atenção nesse versículo 10 é a perseverança de Daniel. É a perseverança de Daniel. Daniel, ele foi orar 3 vezes, ele viu a situação, Luciene, do novo decreto do rei, ele viu a nova situação e foi orar 3 vezes? Não. Ele viu a situação do decreto, foi informado o que tinha acontecido. Daniel era um dos governadores ali dentro, então eu creio que ele foi um dos primeiros ali a saber o que tinham decidido ali na reunião que fizeram. E eles olhavam a vida de Daniel procurando uma falha. E Daniel, ele foi orar algo que ele já costumava a fazer. Irmãos, não deixe que o problema apareça para você orar ao Senhor. Não deixe que o problema apareça para você se despertar a orar.
Não deixe que o problema invada a sua casa, que a situação, né, fica um vira-volta, que o barco, né, cai para um lado e vira para o outro e cai a água. Não deixe que a situação chegue, que o problema chegue, para você se posicionar. Quando Daniel se posicionou, já era algo que ele fazia. No versículo 10 diz que era algo que ele já costumava a fazer. Então, antes do problema aparecer, Daniel já orava. Antes do problema aparecer, Daniel já tinha, né, intimidade com o Senhor. Antes do problema aparecer, Daniel já estava agarrado com Cristo, na força do Senhor. Que nesta tarde você possa entender, antes de aparecer o problema, ou talvez você já esteja no problema, não pare de orar. Não pare de jejuar, não pare de buscar ao Senhor. A busca de Daniel pelo Senhor não foi porque apareceu o decreto, não foi porque apareceu o problema. Apareceu o problema, deixa eu correr, agora eu vou ter que jejuar, agora eu vou ter que orar, agora eu vou ter que me virar. Não. Era algo que Daniel já costumava fazer. Era a intimidade que Daniel já tinha com o Senhor. Ele só continuou. Ele já era acostumado a orar 3 vezes ao dia, com a janelinha dele aberta. Ele não fez por implicância. Agora só de raiva porque apareceu esse decreto agora, eu vou orar ali para o lado de Jerusalém e vou abrir essa janela. Para o primeiro governador, para aqueles que são servos lá do rei passar e me ver aqui orando. Não. Ele continuou a fazer algo que ele já fazia. E é isso que eu falo para você. Não deixe que o problema venha se agravar. Não deixe que o problema venha ficar pior. Não deixe crescer o problema para você se posicionar, para você correr para Cristo, não. Já esteja perto de Cristo. Já esteja na presença de Cristo. Já esteja na presença do Senhor. Faça como Daniel. Continue fazendo algo que você já fazia para Deus. Continua, meu irmão, não pare não. Ai, mas Luciana, agora o problema apareceu. Continue perseverando no Senhor. Continua, não desista do que você já fazia. Não desista, não deixe que o decreto, os problemas, né, as situações venham aparecer para você se posicionar, não. Se posicione, esteja com a sua vida no altar sempre, para quando o problema aparecer, para quando a situação aparecer, lembrando que todos os problemas que aparecem na nossa vida são para a honra e a glória do Senhor. São testemunhos vivos de Deus. A minha vida, eu já falo que é uma vida de milagre. Eu era uma mulher estéril, eu era uma mulher que não poderia ter filhos, que foi decretado que o médico, no dia que eu fui lá, ele queria arrancar o meu útero. Falou, traz o seu esposo que eu vou arrancar seu útero, porque você não pode ter filho. Você é uma mulher que tem miomas dentro do útero, fora, endometriose, tanta coisa lá, tanta palavra lá de médico que eu nem sei mais. E eu vim para casa e falei, Senhor, eu não vou arrancar meu útero porque eu creio na tua promessa. Que eu tinha uma promessa do Senhor. Daniel também tinha uma promessa. Daniel continuou fazendo o que ele costumava fazer. E o Senhor me deu a vitória. O Senhor me deu um filho, hoje está com 5 anos de idade, e um filho saudável. Uma bênção de Deus, um presente de Deus e um milagre na minha vida. E depois que eu tive o filho, irmãos, eu não desisti do Senhor. Eu não deixei o Senhor. Porque sempre a gente vai de batalha em batalha, vai vencendo guerra em guerra, né? E eu tinha uma outra guerra. Já fazia 4 anos e 9 meses, né? Que eu nem tomava refrigerante, que eu tinha feito um compromisso com o Senhor, um voto com o Senhor, que eu era uma pessoa que gostava muito de refrigerante, e eu falei com o Senhor que eu estava fazendo um voto, e que eu só ia retornar a tomar o refrigerante quando meu esposo reconciliasse. Já tinha 4 anos e 9 meses que eu estava neste propósito. 4 anos e 9 meses. Eu falo para vocês, eu já estava no propósito. O problema estava aí. Mas eu quero dizer que nesta quinta-feira, dia 7, né? Hoje é quinta. Hoje é 9, né? Então foi antes de ontem, né? Na terça-feira, dia 7/7/2020, Deus fez um milagre na minha vida.
O meu esposo reconciliou. Então, irmãos, eu vivi firmado em quê? Em promessas do Senhor. Eu vivi firmados em outros jejuns que eu fiz também. O jejum que eu já tinha começado com o Daniel. E Deus também já me deu a resposta. Eu já estava, então, foi na terça-feira, né, que nós estávamos, ainda falta alguns dias para nós finalizarmos o jejum do Daniel, e eu falo para vocês que foi algo que eu apresentei ao Senhor neste jejum, que era o meu esposo reconciliar, e ele reconciliou para a honra e a glória do Senhor. Ah, irmã Luciene, o seu esposo reconciliou, você recebeu a vitória, tudo bem, agora preciso fazer mais nada, perna para cima, pro ar, nós estamos de quarentena mesmo. Não. O meu esposo, ele reconciliou. Oração não termina, irmãos. Oração não termina. Quando uma pessoa me pede oração, ou a gente vai fazer oração, ou uma campanha, eu falo assim, a campanha pode até ter finalizado, mas a oração não. Oração só finaliza quando você morre, que aí não tem como você orar, não tem como você fazer um voto com Deus, não tem como você fazer uns propósitos, não tem como você jejuar. Mas enquanto você estiver vivo, é igual Daniel. Ele foi fazer algo, orava 3 vezes ao dia, que ele já costumava fazer. Então, tem que virar um costume mesmo, tem que virar uma rotina. Você está orando, você está buscando ao Senhor, você está lendo a palavra, você está proclamando a vitória do Senhor na sua vida. Proclame, receba a palavra. Fala, Senhor, me dá aquela força mesmo de Daniel para mim prosseguir, para mim estar fazendo a tua vontade. Né? E eu recebi a vitória. A oração continua. Eu tenho que orar agora para o meu esposo firmar, para que o diabo não venha com as travetenas dele, para que o diabo não venha com as setas dele. Porque, irmão, nós estamos no mundo. E o mundo é sujeito a qualquer coisa. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa. E o diabo, ele não para. O diabo, ele não para. Se você parar de orar, não pense que o diabo vai parar de te perseguir, não. Porque ele persegue. Mas ele já está derrotado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. E eu creio na minha promessa. Eu creio na minha vitória. E eu louvo ao Senhor, né? Eu louvo a Deus pela minha vitória. Eu agradeço ao Senhor, porque a minha vida é uma vida de milagres. E eu quero que vocês sejam impactados a viver esses milagres que o Senhor tem. O Senhor não tem bênção só para mim. Ah, irmã Luciene fez um jejum agora, começou o jejum de Daniel e Deus já abençoou ela. Mas eu estava igual Daniel, fazendo algo que eu já costumava a fazer. E é isso que eu indico na sua vida. É isso a dica de hoje, da palavra de Deus. Faça. Esteja íntimo com o Senhor. Faça para o Senhor que você já costumava fazer. Jejuar e orar. Não espere o problema aparecer. Daniel não foi jejuar 3 vezes ao dia esperando. O problema apareceu. Agora eu vou jejuar 3 vezes ao dia. Não. A palavra dele diz no versículo 10. Algo que Daniel já fazia. Ele já abria a janelinha dele lá virada para Jerusalém. Ele já ajoelhava 3 vezes ao dia na casa dele, no quarto dele, e orava. E ele só fez intensificar aquilo. Amém? Então que nós continuamos a orar, que nós continuamos a perseverar. Vai chegar os dias que esse jejum aqui, irmãos, vai finalizar para a honra e a glória do Senhor. Mas você vai fazer outros, você vai continuar orando e perseverando na presença de Deus, porque Ele tem muito mais para você. Assim como Ele fez o milagre na minha vida, Ele tem para a sua vida também, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E eu falo para você, vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. Persevera no Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu te abençoo nesta tarde com a proteção de Deus. Que o seu coração seja mesmo impactado pela presença do Senhor. Porque Ele é o Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus.